Olá! Hoje vamos falar sobre Urano, iniciando uma série sobre Urano, tanto no mapa de nascimento como nas previsões. O vídeo de hoje, então, é Urano-Sol como aspecto no mapa de nascimento. Para você que tem qualquer uma das linhas de ângulos de Urano para com o Sol, no mapa de nascimento, esse vídeo é para você. Urano, ele é energia, ele é o planeta que representa a energia, que representa a motivação, a iniciativa. Ele se parece muito com Marte. Só que como Urano, ele representa a rapidez, ele representa a modernidade, o futuro, tudo que tem uma relação com inovação, genialidade, originalidade. Urano, então, ele tem essa característica mais extrovertida, né, de conferir extroversão ao Sol. O Sol, como os astrólogos sempre afirmam, ele é considerado um planeta, não que ele seja. O Sol e a Lua são luminares, mas tem peso, ou seja, de interpretação de planeta. Então, quando Urano ele faz um aspecto com seu Sol do mapa de nascimento, ele confere um certo dinamismo a esse Sol. E o que é o Sol? O Sol é o centro do ego. O Sol é a energia vital. O Sol é o seu signo de nascimento. O signo onde você tem o seu Sol é o signo em que você nasceu. Urano com o Sol, então, ele traz uma necessidade de liberdade, e essa liberdade, ela pode ser até mesmo imposta pela pessoa. A pessoa luta pela sua liberdade, essa pessoa é um tanto anárquica, ela tem uma tendência a forçar situações. Urano, então, é um planeta moderno, um planeta novo, né, em termos de descoberta, tanto como Urano, Netuno e Plutão, né, Urano, Netuno e Plutão. Eles são planetas chamados de modernos. Então, Urano, regente natural apenas de Aquário, ele é, então, um planeta muito dinâmico. E quando ele toca o Sol, ele faz com que o Sol, ou seja, a energia da vitalidade da pessoa, fique muito instável. Por que instável? O planeta Urano, ele é aquele que a gente chama de corta, rompe. Ele puxa o tapete, ele não fica muito tempo num determinado lugar. Ele confere características de ansiedade. Nós temos uma ansiedade natural no nosso sistema. Mas quando temos Urano forte no mapa, sobretudo se ele estiver numa posição desafiadora ou forte, que é a quadratura, a oposição e algumas conjunções, na verdade quase todas, né? Urano com o Sol, ele confere ansiedade, ou seja, uma ansiedade que vai além do natural. Não é que só os aspectos tensos confere ansiedade à pessoa, né? O Urano, ele gera ansiedade porque a gente já quer estar no futuro estando ainda no presente, mas muitas vezes a gente não vê nem o presente. A pessoa ansiosa, ela não vê o presente, ela já está lá pensando como que vai ser o futuro. Então, Urano, que é o planeta da astrologia, regente da astrologia, Urano e Saturno são regentes da astrologia. Então, Urano, ele é o planeta que ele gera uma certa ansiedade quando ele toca qualquer um dos planetas pessoais, principalmente o Sol, a Lua e Marte. Então, quando ele trata do centro do ego, quando ele toca o centro do ego, que é o Sol, que é quem eu sou, esse Urano, então, ele confere a sua personalidade, a sua identidade, características uranianas muito fortes. Qualquer planeta que se una a Urano em ângulo muito próximo, sobretudo a conjunção, é como se você meio que fosse, entre aspas, do signo de Aquário. Porque você tem uma energia muito forte de Urano. Você é do signo solar seu. Vamos supor, se você não nasceu sob o signo de Aquário, você ganha uma tonalidade aquariana. Se você já é um aquariano ou uma aquariana, com Urano Sol próximo, então você se torna aí muito mais aquariano. Dada a força de um planeta transpessoal geracional moderno, como é o caso de Urano. O mesmo, é claro, se dá a Plutão e a Netuno. Mas quando Urano, então, toca o Sol, ele traz uma relação especial com os homens, sendo você homem, sendo você mulher.
Porque o Sol, ele representa os homens na nossa vida, ele representa as figuras de autoridade, ele representa o nosso pai. Pessoas que têm Urano Sol podem ter um pai muito, no qual a pessoa elegeu como um amigo, prefere ter a visão do pai como pai amigo, alguém que está sempre comigo, é parceiro, é companheiro. É diferente de um pai autoridade. A autoridade, ela é negada com o Urano-Sol, não por conta do pai propriamente, mas por conta da pessoa que tem o Urano com o Sol. A pessoa que tem Urano com o Sol, em aspecto no mapa de nascimento, tende a ver o pai ou como uma figura amiga, ou como alguém no qual eu não consigo ficar muito tempo perto. É uma pessoa que está sempre me confrontando, que está sempre me criticando, ou alguém que simplesmente é instável, nunca está por aqui quando eu preciso. Então, Urano com o Sol também confere uma instabilidade à figura paterna. Não que o pai seja assim necessariamente, mas a pessoa sente o pai assim. Ou essa pessoa pode atrair certos comportamentos do pai para com ela, e também muito tem a ver com a maneira como ela é. Então, a figura do pai é uma figura um tanto instável, é alguém que pode ter uma relação um tanto com uma certa inconsequência. É um tanto parecido com o Netuno nesse caso, só que o Netuno tem uma nuance diferente, essa inconsequência tem uma nuance diferente. Não estou dizendo que você que tem Urano-Sol, que o seu pai é inconsequente. Mas há pessoas com Urano-Sol que sentem o pai como uma figura distante, longe, pode estar fisicamente perto, mas é uma pessoa que está longe, uma pessoa muito independente, uma pessoa que nunca está fisicamente realmente próximo. Pode não estar fisicamente, pode não estar emocionalmente próximo. A pessoa não sente uma ligação muito próxima. Urano-Sol, então, pode ser o pai amigo, o pai legal, o pai que vai pra balada junto, o pai que tá sempre acompanhando, o pai que tá ali no meio dos meus amigos, no meio de todo mundo. Urano é o planeta regente de Aquário, que lida também com questões de amizade. Você que tem Urano-Sol, você pode ser uma pessoa altamente popular, daquela em que tá sempre mostrando a sua personalidade, mas que nunca tá se fixando a nenhum lugar específico. Urano com o Sol odeia, detesta que lhe prendam, ele ama a liberdade. Muitas vezes essa liberdade ela é entendida como libertinagem. Não estou dizendo que você que tem Urano-Sol, que gosta de liberdade, é um libertino, mas existe sim algumas tendências em certas pessoas com Urano-Sol de encararem a liberdade de uma maneira errônea, de uma maneira equivocada, de uma maneira contaminada, ou seja, de achar que não deve ou não pode, ou simplesmente não consegue se fixar a nada. É como se a sua energia, o seu ego, ele cada vez que sente que está se prendendo a uma determinada coisa, ele rompe uma identificação. Então, muitas pessoas com Urano-Sol, assim como Netuno-Sol, sentem muitas vezes em que não se conhecem muito bem. É como se sentissem que tem uma personalidade que não é muito estruturada, que ela própria não consegue estabelecer ter uma conclusão de si mesmo. Urano-Sol, então, dá certos rompimentos com essa estrutura egóica, há um rompimento do ego, né? O Urano é o planeta do desapego. Essa pessoa também pode, em alguma época da sua vida, pensar, não, eu vou desapegar de mim mesmo, aquela questão da morte do ego, do rompimento do eu. E por isso que certas patologias psíquicas, elas estão relacionadas ao Urano-Sol, né? Tem uma relação forte com o Urano-Sol, como a esquizofrenia, com o Urano-Mercúrio também. Por conta o ego racha, né? Porque a pessoa não sente uma ligação forte com o seu próprio ego, né? Ele acaba se tornando um ego mais coletivo, mais diluído. Também não estou dizendo que porque você tem Urano-Sol, você tem tendência à esquizofrenia ou que seja esquizofrênico. Não é isso, tá? Mas essa doença, esse transtorno está relacionado a Urano. Também temos uma característica de Urano, que Urano, por ser um planeta que lida com o coletivo, é aquela pessoa que tem uma consciência coletiva muito forte, uma consciência de comunidade, de cooperação. Urano-Sol, ele é de todo mundo, e talvez não consiga se sentir como sendo de si próprio.
Então, o Urano-Sol, ele traz uma ideia de que a minha casa é o mundo, minha casa, ou seja, o meu eu é do mundo, eu vivo para o mundo, eu vivo para as causas coletivas. E coletivo que eu digo aqui não é as pessoas do seu bairro, do seu condomínio, até claro, né, tem uma certa dimensão de uma coletividade menor, mas isso está mais com Saturno. Então, há uma consciência do menor, porque há uma consciência também do maior. Então, até há uma consciência do coletivo mais imediato, que são os meus amigos, os meus vizinhos, as pessoas do meu prédio, as pessoas do meu bairro, as pessoas da minha cidade. Mas o Urano, ele tem uma ligação muito mais a um coletivo muito maior, porque ele é um planeta transpessoal, ele vai além do eu, além da pessoa. Então ele lida com a humanidade, ou seja, todos somos iguais. Todos somos iguais porque todos fazemos parte de uma mesma teia, né? De uma mesma egrégora, então tem uma visão de uma coletividade maior. Urano, por ser um planeta que lida muito com questões de excentricidade, muitos uranianos gostam, por exemplo, de esoterismo, porque tem uma questão com o futuro, né, de ansiar pelo futuro, de imaginar o futuro. Eles são progressistas, daí ligado às tecnologias, daí ligado a tudo que tem a ver com rapidez também, né? Tudo que tem a ver com modernidade, né? É o planeta dos astronautas, os planetas dos astrônomos, dos astrólogos, o planeta que lida com as dimensões que estão além da nossa, né? Com as percepções extrasensoriais. Então, o Urano também, sobretudo nas pessoas mais jovens, né? Nos adolescentes, há muito essa questão de experimentação da vida. Vamos ver o que há, vamos descobrir, vamos desbravar, vamos ser mais anárquicos, né? Então tem esse lado da anarquia, esse lado de forçar a barra, eu quero a minha liberdade, eu sou livre, eu penso do jeito que eu quero. Então tem esse lado, é muito jovem. O Urano, ele tem uma ligação muito forte com essa fase da vida onde se transita ali do final da infância, uma pré-adolescência para uma adolescência. Eu vou forçar os limites, né? Não tem limite. O Urano é o rompedor dos limites. Enquanto Saturno limita, Urano é o que rompe os limites. Veja como pode Saturno ser regente de Aquário, né? Hoje ele é considerado como co-regente, mas antes ele era considerado como regente. Eu já vou esclarecer isso aqui agora para não ficar dúvidas, né? Urano é regente de Aquário. Já foi descoberto Urano, não precisa mais de Saturno para ser regente de Aquário, tá? Então, se Urano foi descoberto como regente de Aquário, veja, Saturno, ele é parecido com Urano apenas no sentido do social, mas veja, a abrangência de Urano no social é muito maior. E Urano, ele é aquele também que ele preza, ele não aceita essa tradição de que papai tem que ser igual ao vovô, e o filhinho tem que ser igual ao papai. Essa passagem de tradição, ele rompe com essa tradição. Mas ele preserva no sentido de que ele reconhece. E para romper você precisa reconhecer e entender. Então tem uma certa similaridade com Saturno, né? Agora, uma característica fundamental do Urano é que, por ser os planetas da coletividade, das amizades, Urano-Sol, com o centro do ego, que é o Sol, geralmente, quando ainda se é muito jovem, está entrando na adolescência, ainda está formando aquela personalidade mais completa, Urano, pessoas que têm Urano-Sol, elas querem ser diferentes dos outros colegas, das outras colegas. Mas ela não gosta de ser... ela quer ser diferente, mas ela tem receio, um medo profundo de ser excluído. Ela quer ser diferente, mas ela quer ser um igual dentro do grupo. Ela quer ser diferente, mas é um diferente dentro do grupo. Eu tô amparada dentro do grupo ao qual eu escolhi pertencer. Então eu tenho um grupo e eu sou diferente dentro desse grupo. Então as pessoas com Urano-Sol, quando elas se sentem excluídas, elas não gostam de ser diferente de todo mundo da escola, de toda a comunidade, a pessoa diferente ou a pessoa à parte. Ela até pode ter características excêntricas diferentes, mas ela não gosta de se sentir diferente quando isso faz com que ela seja isolada. Urano ele não se isola, ele é um planeta que, quando ele toca o Sol, ele é mais afeito à comunidade, a pertencer a um determinado grupo.
Então ele gosta de ser diferente, 2 elementos do grupo, mas ele tem que se sentir como pertencente àquele grupo. Não sei se me faço entender. Ele não gosta de ser o único, muito diferente dos leoninos, por exemplo, né? E o Sol é regente de Leão, não se esqueça. Então é uma individualidade do Sol, que é regente de Leão, que é o planeta oposto a Urano, porque ele rege o signo oposto. Leão é o oposto natural a Aquário. Então as pessoas que têm Urano Sol, elas querem ser reconhecidas pelo seu valor. O Sol, o ego, quer ser reconhecido pelo seu valor, mas é um valor que está pertencendo ao grupo. Aquela pessoa tem que se sentir como pertencente a uma coletividade, não é uma pessoa diferente, única no mundo. Urano, ele não confere a ideia de que eu sou único no mundo. Não, eu faço parte de uma coletividade. Eu posso fazer parte de um grupo por uma questão de ideologia, uma outra questão no qual Urano é bem afeito, as ideologias. A ideologia, ela é compartilhada por uma coletividade. E aí ela passa a ser anárquica à ideologia contrária. Por isso que tem a questão das guerras, a questão da agressividade, no qual Urano também é outra questão. É uma agressividade, um rompimento e muitas vezes uma brutalidade mesmo. Urano, Netuno e Plutão tem um lado bem próximo a isso, né? Há uma opressão, tá? No caso de Urano, aquilo que não pensa como a ideologia do meu grupo, a qual eu pertenço, a minha vibe, o meu grupo, a minha coletividade, a ideologia, eu posso até ter criado uma, mas eu tenho quem compartilhe com ela, de mim, né? Comigo. Então eu compartilho de uma ideologia com outras pessoas, ou porque eu criei uma maneira própria de convivência, porque eu criei uma comunidade, eu fundei uma comunidade, ou porque eu simplesmente participo de uma. Mas, então aquilo que é contra mim, ou contra a minha coletividade, a minha ideologia, que eu compartilho com os meus, então aquele outro já não é mais tão irmão assim. Tem essa questão, o Urano. E por tratar de ideologias e questões de coletivas, Urano também é o planeta da política, né? Ele compartilha dessa ideia também, dessa ideia política. Por isso que essas rivalidades políticas, essas questões políticas também têm uma relação com o Urano. Porque se o Urano é coletivo, a ideia é de guiar ou proteger uma coletividade. Pelo menos a ideia é essa, né? Haja visto, né? Mas de proteger essa coletividade, de se voltar para o benefício para aqueles em que estão à minha volta. Urano é o planeta da liberdade, igualdade, fraternidade. Esses são os lemas, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Se eu quero tirar título de eleitor, eu tiro. Se eu não quiser ter identidade, eu não tenho identidade. Se eu não quero fazer parte das normas sociais, eu não quero fazer parte do sistema. A gente escuta muito pessoas com Urano Sol dizendo assim, eu não faço parte desse sistema. E tem assim uma maneira muito individualista de ser. Individualista, mas que ainda que individualista do Sol, fazem parte de um sistema, mas não se percebe como preso a ele. Veja isso, ele faz parte de um sistema simplesmente pelo fato de existir, mas é como se sentisse que não faz parte dele. Aí eu já tô falando mais em termos de uma sociedade. Ele não quer fazer parte de uma sociedade, ele quer romper com aquela sociedade. Então é aquele que dentro de sociedades tradicionais é a ovelha negra. Aí não, eu não faço parte de vocês, isso aí é com vocês. Essa história não é minha, isso não me pertence. Então é a ovelha negra da família, a ovelha negra da sociedade, a ovelha negra do grupo. Do grupo no qual há vários grupos, da escola, que faz lá os seus grupinhos, né? Não é aquele que é para todo mundo. Então, enquanto ele é de todo mundo, mas ele é de todo mundo de uma nação, ele é de todo mundo, de um universo. Mas ele não é um todo mundo de uma escola, ele não é um todo mundo de uma igreja, ele não é um todo mundo dessa comunidade menor. Ali ele já entra em grupos, ele já forma os seus grupos. Porque aí ele já vai por ideologia. É um tanto complexo falar dos planetas transpessoais, haja visto que Netuno e Plutão foi assim, né? E a gente tenta o máximo possível trazer para a nossa compreensão da astrologia mais imediata questões sobre planetas que são tão
tão elevados, né? Que lidam com questões tão elevadas, questões de uma excentricidade, questões de uma humanidade inteira, de uma fraternidade, de uma igualdade, de uma luta pelos direitos, de uma consideração pela coletividade, um sentir-se pertencente a essa coletividade. Desde que não se vá contra a ideologia pessoal, né? Aquilo que é de uma ideologia do sujeito. Então, Urano é o planeta do futuro, é o planeta do progresso, é o planeta que, quando toca o Sol, ele faz com que o ego se torne um ego muito diferenciado e há uma certa dificuldade na estruturação desse ego, no sentido de dizer assim, eu sou exatamente isso, isso, aquilo. A pessoa às vezes fica um pouco confusa a respeito de quem é. E de tempos em tempos rompe com certas estruturas de ego, com certas estruturas em que considera que estão mais fixas e que estão tentando se fixar. E a pessoa fica um tanto que colando em certas estruturas externas, em certos movimentos externos para se encontrar. Eu sou alguém e quando eu estou compartilhando com outras pessoas ou com um segmento ou uma ideologia. Então, o rompimento de uma ideologia é muito danoso, é muito sofrido para pessoas que têm Urano-Sol quando elas se decepcionam com uma ideologia, quando elas se decepcionam com algo no qual elas acreditam, porque elas têm uma sensação de que o ego pertence àquela estrutura ali. E, por último, Urano com o Sol, ele não aceita domínio, ele não aceita que um outro ego queira dominá-lo. Se ele não considera que o outro é tão bom quanto ele não aceita ordem sem saber por quê. E por que eu tô falando disso? Porque eu tô falando da anarquia e da liberdade de Urano, e eu tô falando do Sol, que é o centro do ego, e eu tô falando do Sol, que representa as figuras de autoridade. Há o rompimento com as figuras de autoridade, ou seja, tá muito mais para carreira solo. Então, foi dito sobre as características positivas e as características mais tensas de Urano com o Sol, né? No sentido das características mais positivas, a pessoa muito original, a pessoa muito fraterna, a pessoa muito dinâmica, muito amiga, muito capaz, é uma pessoa muito ativa. Urano-Sol, então, confere essas questões de um progresso, de uma originalidade que vem pro ego, né? Que se apropria do ego da pessoa, né? Urano é o planeta mais lento, o Sol é o planeta, entre aspas, mais rápido. Então, Urano dita a interpretação para o Sol. Ou seja, sobrecai sobre o ego todas essas características uranianas. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo sobre Urano em trânsito com o Sol.